Cabo Eleitoral é um oferecimento de Royal Print, Informática, Escritório e Serviços. Telefone 81 98384 8375. E Gift personalizados. Artigos personalizados, serviços de imagem, fotos e filmagens. Telefone 81 99914 2803. Sejam todos bem-vindos. Este é mais um podcast Cabo Eleitoral, onde estamos apresentando as propostas e apresentando também os pré-candidatos a vereadores, enfim, a prefeitos, nesse pleito do ano de 2024, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. E hoje estamos com mais uma edição e com mais um dos nossos convidados, que vai apresentar as suas propostas e também você vai conhecê-lo um pouco mais. Queremos, então, trazer a apresentação do nosso convidado, que é coordenador, está na coordenação das atividades de pré-campanha do delegado Rezende e também realizando propostas para o seu plano de governo. Ele foi candidato a vice-prefeito no ano de 2004 e a vereador no ano de 2016. Eu falo dele, Major Toca, PM, Major Toca, né, da PM, da Polícia Militar aqui de Pernambuco. O nome dele é Erivaldo Carvalho, conhecido como Major Toca pelo partido do PDT. Está com a gente e eu quero que você deixe as suas saudações e dizer sejam bem-vindos ao nosso podcast Cabo Eleitoral. Boa noite, amigos, amigas, cidadãos cabenses. É uma satisfação a gente receber o convite dos colegas aqui do podcast Cabo Eleitoral e a gente poder falar, né, do nosso entusiasmo, né, com o sentimento aí que a gente está sentindo nas ruas, andando dioturnamente com o delegado Rezende e conversando com as pessoas, né, sobre a questão principalmente sobre a nossa construção das propostas para o programa de governo. E a gente está trabalhando muito na questão, né, do planejamento das ações, na pré-campanha do delegado, na apresentação dele, das suas propostas em toda a cidade. Então, Brito, uma satisfação, um prazer estar aqui hoje com você para a gente poder conversar, certo? Obrigado, com a população cabense. Vamos lá, vamos então. Então você que está aí do outro lado, você pode compartilhar, ativa o sininho, as notificações, compartilha para toda a família. Esse é o podcast Cabo Eleitoral, que a cada dia está crescendo, está passando muita gente boa por aqui, vai continuar passando, mas é claro, com a sua participação, ok? Bom, vamos com a nossa primeira pergunta. Major Toca, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória pessoal e profissional, desde suas origens em Ponte dos Carvalhos e até a sua carreira na Polícia Militar? Fale um pouco para nós. Brito, é um orgulho, né? Cidadão cabense. A gente somos filho de comerciantes, né? Na época até vendedores ambulantes da feira lá de Ponte dos Carvalhos, meu pai e minha mãe. Meu pai hoje já falecido. Eu digo que desde os 8 anos a gente já acompanhava nosso pai na feira, vendendo verduras. Depois a gente também, papai passou muito tempo, colocou um banco de batatinha frita em meados de 1989 ali na Praça Marcos Freire. Então eu passei quase 10 anos vendendo batatinha frita ali na feira. Mas assim, a gente sempre foi uma criança, um adolescente assim comprometido. Então a gente tinha o propósito em nós de que através da educação é que a gente poderia ter nosso espaço. Então a gente sempre estudou em escola pública, né? Na escola polivalente, a escola polivalente Emílio Cavalcante de Albuquerque, em Ponte dos Carvalhos. Então eu entrei no ano de 1983 e concluí meu ensino médio, 5º grau em técnico em contabilidade, no ano de 1993. Então foram 10 anos, muito valoroso ali, né, aquela comunidade de Ponte dos Carvalhos. Então assim, eu digo que a comunidade de Ponte dos Carvalhos ela tem essa força que antigamente eu dizia a todos os alunos de Ponte dos Carvalhos
teriam que passar pelo polivalente. Hoje a gente já tem verdade. a escola do Zumbi e tal. Hoje o polivalente se dividiu basicamente em três escolas hoje, mas a gente tem essa força de união, principalmente era através da escola secundarista, lá naquela época nossa. Então, assim, nos formamos em 1993 em Pontes Carvalho, então assim, a gente não parou. Então eu comecei a trabalhar na antiga Ford, né, TCA, empresa que tem ali em Jaboatão, e sempre focado na questão dos estudos. Então, no ano de 1995, a gente prestou o concurso para a Polícia Militar e conseguimos passar para ser oficial da Polícia Militar. Então ingressamos na Academia Militar do Pau d'Alho no ano de 1996, certo? Ficamos lá no sistema de semi-internato, em 96, 97 e 98. E em 98 a gente foi declarado aspirante oficial. Então começou a nossa vida. Em 99 eu vim aqui para o Cabo, trabalhei aqui no Cabo de 99 até 2004. Trabalhei em 2004, fui declarado segundo tenente em 2000, primeiro tenente em 2004, e depois aí vem a questão da história. Em 2009, capitão. Hoje eu sou major, já temos mais de 28 anos na Polícia Militar, estamos aí fazendo uma carreira, um trabalho, graças a Deus a gente não responde a nenhum processo, então seguimos firme na nossa linha ali, no nosso propósito de profissionalização, então assim, tentando fazer o melhor possível através das nossas ações para prestar um serviço de qualidade à sociedade pernambucana. Muito bem. Em virtude, a gente vê que você escolheu a Polícia Militar para prestar o concurso. O que foi que motivou você a justamente escolher? Tipo, você poderia fazer um concurso para ser tantas outras profissões que poderia surgir, que surgem oportunidades para fazer um concurso, seguir uma carreira, e você escolheu justamente a Polícia Militar. Qual foi a motivação que você teve? Você tinha alguma admiração? E quais foram também os principais desafios que você enfrentou no início da sua carreira? A questão da profissão, na época, eu lembro, 1995, eu tinha 20 anos de idade, a gente era um jovem, né, entusiasmado, então, na verdade, eu estava estudando muito para tentar fazer o curso de engenharia. Engenharia, okay. Então, a gente conseguimos ainda entrar na UPE, na Escola de Engenharia de Pernambuco, né, Faculdade de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, no caso a UPE, a gente entrou ainda no curso de engenharia, mas aí eu não prossegui, certo? Porém, o que me motivou é que eu tenho, né, hoje um sargento na família, que é o sargento Jorge, que é casado com a minha tia, que é irmã da minha mãe. Então, desde pequeno, ele já, às vezes, no período de férias, ele trabalhava na academia em Pau d'Alho. Então quer dizer que na sua família tinha alguém da Polícia Militar? Exato, e marcou talvez, na época era o Cabo Jorge, então ele levou a gente, sempre que estava época de férias, então às vezes ele levava a gente também para a Academia de Pau d'Alho, e a gente ficava assim, conheceu aquela realidade, aquela estrutura, e tinha curiosidade. Então na época que eu estava estudando, fazendo o meu curso pré-vestibular, naquela época antigamente tinha muita essa situação de pré-vestibular, então ele fez, Major, na época era TOCA, né? TOCA, tem um concurso aí da Polícia Militar, por que você não faz? Aí ele me apresentou a questão da inscrição, tal, tudinho, então realmente eu já estava me preparando, estudando, e graças a Deus, na primeira prova que eu fiz, eu consegui passar no concurso de formação de oficiais da Polícia Militar no ano de 1995. Tá aí, esse aí é o Arivaldo Carvalho, conhecido como Major Toca, que estamos hoje tendo esse bate-papo muito especial, e onde nós estamos discutindo também a política, né, do Cabo de Santo Agostinho, onde a gente vai tratar de muitos assuntos pertinentes e propostas também ao grupo que ele representa. Portanto, então é o seguinte, experiência no cargos públicos, como a sua experiência, como foi a sua experiência como candidato a vice-prefeito em 2004, e também a vereador em 2016. Como foi essa sua experiência entrando na política? Então, quer dizer, se tem uma carreira, entrou na sua carreira militar com 20 anos de idade, foi isso? 20 anos. Com 20 anos de idade, então quer dizer, você tem uma carreira policial totalmente diferente da política, e agora você ingressa em 2004 a vice-prefeito e em vereador
candidato a vereador em 2016. Como foi essa experiência sua? O que é que você achou? Brito, infelizmente, é triste a situação, a realidade vivida pelos cabenses, certo? Não é de hoje, assim, é difícil a gente compreender como é que pode uma cidade, vamos assim dizer, tão rica, né? Há 15, 20 anos atrás, o Cabo era a terceira cidade mais rica do estado de Pernambuco. Mas, desde aquele período, a gente sempre viveu uma relação conflitante com isso, que o Cabo sempre foi citado nas páginas policiais como uma cidade muito violenta. Então, a gente não se esquece que o Cabo já foi chamado em outrora, tempos atrás, como uma cidade da morte. Verdade. Infelizmente, essa realidade ainda paira até hoje. Ou seja, o Cabo hoje é a quinta cidade mais rica do estado de Pernambuco, e, entretanto, a primeira cidade mais violenta do estado de Pernambuco. Então, o que acontece? Um jovem, 28 anos, quando eu fui candidato a vice-prefeito ao lado da ex-vereadora Efigênia, a gente tem sonho, a gente quer o melhor para a nossa sociedade. Então, eu já estava estabelecido numa carreira, muito bem, obrigado, com muito trabalho, né, vamos dizer assim, mas a gente queria proporcionar que as coisas também acontecessem e chegassem nos lares de outras crianças, de amigos, de familiares. Então, por que não? A política, por mais que muitas vezes a gente desacredita dela, gente, mas ela é esperança. A gente jamais pode desistir. O que é que a gente vai pensar para os nossos filhos, para as crianças do futuro, se a gente não lutar hoje? Então não dá para aceitar um Cabo de Santo Agostinho sendo gerido, ou seja, conduzido para o abismo, que é isso hoje o que é que está acontecendo. Mas isso vem acontecendo há vários anos. Então o sentimento de luta sempre foi dessa forma. Quando a gente foi candidato realmente a vice-prefeito, talvez a gente lá naquela época não teria a experiência devida para poder conduzir essa luta, mas serviu de uma grande experiência para a gente compreender o tamanho da nossa cidade, a realidade socioeconômica que a gente vivenciou é triste. E o que eu percebo é que não mudou muita coisa de lá para cá. Os próprios números aí, o que a gente assiste, não são muito diferentes. Então, tem que fazer algo para mudar, tem que quebrar essa lógica. Se o Cabo está nessa linha, é porque não está dando certo. Então, se não está dando certo, tem que fazer essa mudança verdadeira, de verdade mesmo. Muito bem. Agora, mediante o que você trouxe para nós, relatando essa necessidade de mudança, né, para a nossa cidade do Cabo de Santo Agostinho, devido a muitos anos, né, a grandeza da cidade, né, por exemplo, são mais de 2.003 habitantes, mais de 2.003 habitantes, 28 bairros, né, 28 bairros que a nossa cidade possui, 9 praias. Então, quer dizer, uma grandeza econômica maravilhosa. Então, quer dizer, mediante toda essa experiência política que você entrou, né, como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, candidato a vereador, qual a experiência agora que você traz, né, para ajudar no plano de governo do delegado Rezende? Brito, infelizmente, eu sempre utilizo essa palavra porque é triste a realidade vivida pelos munícipes aqui do Cabo Santo Agostinho. O que essa cidade falta é seriedade. Infelizmente, o Cabo é hoje uma cidade imoral, então falta hoje os políticos aqui da cidade, principalmente do executivo, é de dar vergonha. É de dar vergonha, essa é a realidade. E outra coisa que eu vejo é a questão da falta de planejamento. A gente percebe aqui que é muito aqui um mundo de fantasia. O pessoal gosta muito de fazer circo para poder ganhar aplauso. Então a gente tem que ter seriedade com a coisa pública. Então o que falta em nossa cidade é planejamento. Planejamento. Você tem que fazer planejamento. Então, verificando somente aqui, a gente tem em média aqui 203 mil habitantes no Cabo de Santo Agostinho. Temos 28 bairros. E a gente sabe quantos bairros, a dificuldade que tem, por exemplo, a questão da áreas de barreira, as pessoas vivendo em moradias em área de risco, a questão dos canais, todo ano tem inverno, todo ano chove. Então, por que não se antecipar a essas situações e a gente fazer a coisa de forma planejada ou tentar obras estruturantes que a médio e longo prazo realmente tentem resolver a situação da população e não obras imediatas para poder apenas fazer propaganda e tentar agariar, vamos dizer assim, benefícios em curto prazo para tentar se promover. Então, essa não é a realidade. Então,
uma das propostas nossas na construção do programa de governo, justamente de Resende, é com isso. Então, a gente está estruturando o programa do delegado Resende em 4 eixos. 4 eixos. Primeiro, é o desenvolvimento humano e social. Tem que pensar na pessoa em si. A questão da área da educação, a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da assistência social. Temos que pensar também na questão do desenvolvimento econômico e regional. Por mais que o Cabo Santo Agostinho seja uma cidade, vamos dizer assim, um município relativamente grande, próximo, vamos dizer, uma área, uma da outra, com exceção, vamos dizer assim, de Jussaral, que está em média quase mais de 50 quilômetros aqui do centro do Cabo. É verdade. A gente tem as praias, que é aqui próximo, mas é um viver diferente do centro do Cabo. Pontos Carvalho também é uma realidade. Os engenhos nossos é outra realidade. Então a gente tem que pensar como é que desenvolver. Por exemplo, a gente precisa, não dá para entender 9 praias belíssimas, se brincar, uma das praias mais bonitas do Brasil, e a gente não vê uma evolução na questão da nossa orla, na questão de desenvolver o turismo. Precisa o quê? Um plano de implementação turística para a gente poder identificar as potencialidades turísticas e daí a gente promover o desenvolvimento. A questão dos engenhos também. Tem os engenhos aqui que são históricos. Então aqui temos Maçangana aí, a questão do abolicionista Joaquim Nabuco. E feito também, tem a questão de Jussaral, Bom Jesus. Então tem muita coisa o Cabo Santo Agostinho. Pontos Carvalho tem a questão da cultura, gente. A gente vê aqui o centro de artesanato, vê aí, infelizmente, a Praça 9 de Julho abandonada. Nós temos o Centro Cultural Mestre Dié em Pontos Carvalho. Você vai passar lá, parece que não tem nada ali, tá assim, uma área totalmente desaproveitada, assim dizendo. Entendeu? Pontezinha, a questão do Centro Cultural Mestre Goitá e Mestre Valério. Então, assim, Cabo de Santo Agostinho como um todo tem um grande potencial. O Teatro Barreto Júnior, abandonada, é uma irresponsabilidade sem dimensão. Então, assim, a gente tem muito por fazer. Mas ainda dizendo assim sobre a questão do eixo, eu falei do primeiro, falei do segundo, terceiro, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. A gente falou aqui, por exemplo, criar um polo digital no Cabo, a questão da Fachuca. Como é que o Pernambuco, nós temos 184 municípios, com o Fernando Noronha tem 185 distritos, vamos dizer assim. Existe apenas no estado de Pernambuco 3 instituições de nível superior, autarquia, ou seja, do município. E o Cabo Santo Agostinho é contemplado com a Fachuca. Por que a gente não fazer... Essa é uma ideia nossa que a gente está conversando muito com o delegado Resende, sobre a questão de um ProUni municipal direcionado para a Fachuca. De que forma assim? A exemplo da UPE, que faz o vestibular seriado. Então, uma parceria com o governo do estado, os alunos que teve algum vínculo com as escolas do Cabo Santo Agostinho, tanto público como particular, assim que terminar o ensino médio, fazer tipo um vestibular direcionado para poder entrar na Fachuca e estudar gratuitamente. Eu falo na questão de qualificação de mão de obra, de uma mão de obra qualificada. Já pensou se a gente todo ano a Fachuca entrar 200, 400 alunos semestralmente, a gente num período de 4, 8 anos, a gente vai estar formando, vai estar exportando mão de obra qualificada de nível superior. Hoje, quem paga a folha da Fachuca, indiretamente ou diretamente, é a prefeitura. E hoje nós não temos 200 alunos cursando aquela instituição. E por que, se já é um dinheiro público, por que não possibilitar aos filhos da nossa cidade essa oportunidade de ter uma qualificação de ensino de nível superior? É possível fazer, só precisa ter vontade política. É isso que esta cidade está faltando. E para concluir a questão da estruturação do eixo do desenvolvimento do programa de governo do delegado Resende, o último é gestão e planejamento. Gente, falta gestão. Você olha o Cabo, é uma cidade abandonada. E o que é que a gente está pensando? Como fazer para poder essa gestão funcionar? O delegado Resende está numa ideia de descentralizar as ações para melhor otimizar as decisões. Como assim? Criar o sistema de descentralização administrativa através das subprefeituras de bairro. Como é que isso funcionaria? Exemplo, Pontos Carvalho, as praias, Charneca, criar a figura do subprefeito. O que é que isso ajudaria a gestão de um bairro no sentido de otimizar a prestação de serviço público? Gente, uma mãe de família tem um filho que estuda na escola A, B ou C. A escola, o professor não está indo. Então, o aluno vai para lá, tal, não tem aula, chega a determinado horário, manda o aluno voltar. A mãe vai procurar, tenta falar com a diretora, muitas vezes não tem acesso. Se ela se preocupar mais, vai ter que procurar a Secretaria de Educação, ou seja, uma burocracia para tentar resolver um problema. Vamos para a área de saúde.
também, que já é comum, infelizmente todo mundo sabe, né? Você vai fazer um exame para conseguir uma autorização, em média, 2 anos, dependendo da complexidade da questão do tipo de exame. Então, se além do exame, também não está tendo médico ou a enfermeira não está indo trabalhar. Aquele posto não está funcionando corretamente. Os agentes de saúde não estão fazendo a visita nas suas casas. Então a mãe vai procurar o posto de saúde, mas a responsável, vamos dizer assim, a enfermeira não está, ela queria se deslocar para o centro da cidade, a prefeitura, para tentar ver a Secretaria de Saúde. Então qual é a nossa ideia? Criar a figura do subprefeito, seja João, José, Antônio, Paulo. Então essa pessoa vai ter lá uma sede, vamos dizer assim, que vai ficar lá. Então ele não vai se preocupar apenas como hoje funciona as regionais, que é a questão apenas de infraestrutura, limpeza pública, maquiar, tentando fazer aquelas operações, tapa-buraco, porque no Cabo hoje não tem quase pavimentação nenhuma de rua, né? A gente tem enganação, tirar o calçamento velho para poder recapear novamente e faz somente aquele enxuga-gelo. Então, qual é nessa ideia? A figura do subprefeito, então, essa mãe que está tendo problema na questão da educação, com a escola que não está tendo aula, ou o posto de saúde que não está funcionando, a questão dos atendimentos, ou a questão da realização do exame, ou a medicação, então ela vai se dirigir à figura do subprefeito. Sim. Ele, representando o prefeito, ele vai anotar, claro, vai ter que ter uma estrutura ali para ele funcionar, então ela vai levar essa demanda. Então, em vez de procurar a secretaria A ou B para tentar atender essas demandas, ele vai levar a figura do prefeito. Então, ele vai relacionar todas as demandas e ele que vai procurar a secretaria para tentar resolver essas problemáticas lá no distrito, onde quer que seja. Pontezinha, Maçangana, Rosário, Gaibu, Praia, Ponto dos Cavalos. Então, nesse sentido, se o subprefeito não resolve com o secretário, ele leva a demanda para o prefeito. E aí a gente vai cobrando até aquela situação resolvida. Então, isso vai aproximar mais o gestor da população. Entendeu? Agora, essa é a nossa ideia de descentralização da gestão para tentar otimizar as nossas ações e uma melhora da prestação dos serviços públicos. Muito bem. A ideia é perfeita, é maravilhosa da questão do subprefeito, mas você não acha que isto vai sobrecarregá-lo se for somente concentrado nele, no subprefeito? Não vai sobrecarregar? Tipo, vai chegar demanda na área da saúde, vai chegar demanda na área de infraestrutura, vai chegar demanda em todas as áreas, né, da assistência que a prefeitura pode atuar. Ele não vai de repente ele poderá esquecer de algo. Você não acha que vai ficar sobrecarregado, não? Não, Brito, isso aí, infelizmente, a gente vive uma triste realidade da nossa cidade, que é o acúmulo de trabalho. O prefeito aqui, o gestor acha bonito fazer mutirão. Eu tenho a concepção que mutirão é quando você não está fazendo a coisa certa, então você tenta suprimir, você tenta resolver aquela demanda suprimida, reprimida, aí você faz um mutirão. Se você trabalha corretamente, fazendo os trabalhos de acordo com como vai apresentando as problemáticas, a coisa vai fluindo. Não que vai acumular, pelo contrário, a gente vai ter que analisar a infraestrutura de cada bairro e a gente vai ver uma distribuição proporcional. E não é a questão de criar cargos. O que eu quero dizer, a figura do subprefeito hoje é a figura do gerente da regional, do coordenador da regional, do superintendente da regional, do secretário da regional. São essas figuras. Quer dizer, o que já existe, vocês querem ampliar. Exatamente. E fazer funcionar. Reestruturar no sentido de funcionar. Porque hoje está comprovado aí 73% de rejeição, que esse governo aí amarga. Infelizmente, isso mostra que a gestão não está funcionando. Então, a gente tem que ter uma ideia, uma proposta, para que venha realmente modificar isso e melhor atender a população. Essa é a nossa ideia, de fazer realmente essa transformação. Eu sei que, olhando as redes sociais, né, a gente vê suas redes sociais e a rede social do grupo, né, do delegado Rezende, enfim, vocês andam bastante, conhecem bastante a cidade, está nos morros, está nas praias, está até inclusive visitando a cidade lá, o último distrito lá, de Pontezinha a Jussaral. A Jussaral, pronto, Jussaral. Quais são as principais demandas que vocês têm ouvido do povo? E como vocês pretendem resolver as principais que vocês ouvem e as principais que vocês pretendem resolver, sendo eleito, no caso, o delegado Rezende? Enumerando assim, vamos dizer assim, a gente vê a situação caótica, a questão da saúde. A reclamação, a revolta da população é muito grande. Então, assim, a gente tem que tentar entender. A saúde, ela é subdividida em 3 áreas.
atenção básica, né, que é a questão da saúde preventiva, a questão dos postinhos. Então a gente tem que ver realmente, cada postinho, segundo a legislação, vamos dizer assim, pelo SUS, ela tem que cobrir uma área básica, em média, de 5.000 habitantes. Então a gente tem que ver, realmente levantar quais áreas que não estão sendo cobertas, mas não é só a questão da existência do posto de saúde em si. Tem que saber se ele realmente está funcionando. Por que não funciona? Por que não tem um medicamento? Se o Cabo é uma cidade tão rica, pela legislação prevê que tem que fazer um aporte aí mensal em torno de 15% dos recursos na saúde. Por que a saúde do Cabo não funciona? Por que que, por exemplo, assim, a gente tem a maternidade Padre Geraldo em Pontes Carvalho, a gente não tem um sistema de UTI, para que quando uma mãe precisar de fazer um parto e esse parto apresente uma complicação, não poder os filhos das mães cabenses nascer aqui na cidade. Muitas vezes tem que ser transferida para uma localidade, uma cidade de menor, vamos dizer assim, estrutura econômica. Muitas vezes a gente escuta dizer que um filho do Cabo nasceu em Vitória, sem falar o tanto quanto vão para o Recife, são transferidos constantemente. A questão de escada, gente, Ribeirão. Então a gente precisa mudar essa realidade. O Mendes Sampaio, por que a gente não tentar estruturar o Mendes Sampaio num hospital de alta complexidade, que possa fazer cirurgia? Não entendo isso também. O Cabo hoje, como dei assim o delegado Rezende, não opera nenhuma verruga. A gente não pode. A gente é a quinta economia do estado de Pernambuco. Então verdade. A gente tem que ter um aporte para poder cuidar da nossa cidade. E a questão da realização dos exames, que é a média complexidade, o delegado coloca muito a questão do convênio. Então, assim, se o nosso sistema de saúde ele não está ainda a contento para atender as demandas da nossa população, a gente tentar ver os hospitais e clínicas particulares existentes aqui na nossa cidade e a gente fazer um convênio para poder atender as demandas da população, mas dar uma saúde de qualidade. Isso a médio, não vamos dizer assim, logo de imediato vai ter que ser uma ação emergencial, mas a médio e longo prazo. Falei sobre a questão da saúde. Isso. Se tiver oportunidade, a questão das escolas. Então, feito isso, tudo tem que ser planejamento. Então, escola de tempo integral. Não é só as grandes escolas, não. A gente tem que pensar a escola integral nos 4 cantos do Cabo. Tem que ter lá em Jussaral a escola de tempo integral, em Pirapama, nas praias. A gente tem que pensar a escola de tempo integral. Tem escola modelo lá em Jussaral? Não tem. Lá eu passei, vai fazer 15 dias, a gente vê uma escola assim tradicional. Não tem a questão da escola modelo. Não tem. Mas aí vocês têm no plano de governo de vocês de colocar uma escola modelo lá em Jussaral? Olha, a escola modelo é uma escola muito bonita, mas assim, a gente tem que pensar realmente o planejamento como um todo. O objetivo aqui, além da questão da estrutura da cidade, o foco maior, primeiro, vai ser a questão da escola em tempo integral. Ou seja, não vamos sair aqui construindo escola e a gente não pensar na questão de possibilitar que aquela mãe que tem aquele filho, que ele poderia passar o período pela manhã e à tarde, ter a questão das 4 refeições, vamos dizer assim, um café logo da manhã quando chegar, um lanche, um almoço, mais uma refeição, um lanche no período da tarde, e aí a questão também da gente integrar, falando de escola de tempo integral, a gente tem uma das propostas nossas que a gente está defendendo, é a criação ali no Teatro Barreto Júnior de uma escola municipal de cultura, que a gente possa valorizar os artistas locais, para que a gente possa, através de uma parceria com a Secretaria da Educação, a gente desenvolver os talentos das nossas crianças. Infelizmente, aqui deixar aqui, né, uma nota de repúdio, que a gente aqui vai mudar essa lógica aqui, quando a gente tiver nossas atividades festivas aqui em nossa cidade, a gente valorizar os artistas locais. São muitos trabalhadores, mães e pais de família, que precisam garantir o sustento das suas famílias, e a gente vê que os governos, quando estão no poder, se esquecem da população cabense. Então, a questão nossa, junto com o delegado Rezende, é realmente mudar essa realidade. É valorizar, claro, vai dar espaço para os de fora também, mas priorizar principalmente, inclusive isso na área de geração de emprego e renda. A questão, a gente tem que pensar aqui, criar uma agência municipal do trabalho vinculado ao setor empresarial e logístico aqui do Cabo e ao Complexo Portuário de Suape, que a gente pudesse, assim, eu estava pensando, por exemplo, da gente dar algumas isenções fiscais, exemplo das receitas, né, vamos dizer assim, do município, o ISS, né, Imposto sobre Serviço, ou a questão do IPTU, para as empresas que dê essa oportunidade para os cabenses. Mas aí isso tem que ser cumprido, a gente tem que realmente fiscalizar. E aí o Cabo, tão grande como ele é, com tanta estrutura, a gente não tem necessidade de dizer que os filhos do Cabo estão desempregados, gente. Então a gente tem que mudar essa realidade. Então, assim, saúde, educação e trabalho, sem falar na palavra-chave segurança. Mas eu entendo que segurança... Eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Antes que o senhor fale, que eu vejo que o senhor é bem dinâmico, se deixar, o senhor vai falar o plano de governo todinho, né? E porque a dinâmica é forte, eu sei que tem muitas ações, né? Mas vamos lá, já que o senhor tocou no assunto de segurança pública, como o senhor, como major da Polícia Militar, claro que tem essa experiência na área da segurança, né? Quais são as propostas do delegado Rezende no plano de governo para melhorar a segurança pública no município?
e quais são as medidas específicas que estão sendo planejadas para reduzir a criminalidade na nossa cidade. Deixando bem claro aqui, né, a gente aqui como cidadão cabense, né, questão do cidadão cabense, e como um conhecedor, né, técnico na área de segurança pública, mas pensando mais aqui na área local. Então, assim, eu sempre digo que a questão da segurança pública é uma relação de causa e efeito, ou seja, sabemos que a responsabilidade pela segurança diretamente é mais da questão do Estado, o artigo 144 da Constituição Federal, mas assim, não tem como a gente reduzir a segurança se não haver uma ação integrada do governo na questão das ações de base. É verdade. Na questão é difícil, por exemplo, hoje a gente amargar o Cabo Santo Agostinho ser a primeira cidade mais violenta do estado de Pernambuco e eu não ver, pelo menos não tenho conhecimento, um programa social do município no sentido de tentar identificar ou recuperar esses jovens envolvidos em situações de vulnerabilidade para trazer para o seio da sua família. Porque eu digo assim, às vezes é muito triste a gente escutar, dizer que houve uma situação de óbito e é muito fácil, né? A própria população parece que, infelizmente, não vou dizer assim que aceita, mas já está acostumado a dizer que é porque estava envolvido com coisa errada. Gente, nenhuma mãe de família quer perder seus filhos para as drogas. Então, é responsabilidade do gestor tomar isso para si. E isso é a preocupação do delegado Rezende. Além de fazer as ações repressivas, que é aquela ideia de fortalecer a Guarda Municipal como uma instituição com poder de polícia, que aí já está garantido aí através do STF, né, Supremo Tribunal Federal, e também o presidente Lula já homologou isso também, sancionou uma lei nesse sentido. A gente quer fazer também principalmente as ações preventivas, trazer programas sociais para que a gente possa realmente, a médio e longo prazo, não é que a gente vai fazer um enfrentamento não, gente, a gente vai conscientizar principalmente da criança ao adulto, ao velho, ao idoso, a mulher. Então a gente quer o Cabo, eu digo que é uma questão de justiça social. A gente precisa trazer a paz na nossa cidade, mas com amor, com carinho, mostrando às pessoas da importância à vida, a importância da vida. Então, é através das ações sociais. Então, a gente quer realmente resgatar a cidadania cabense, trazer o brilho para as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar muito, isso é uma coisa realmente que tem que estar nos corações das pessoas e o pessoal tem que entender que a contribuição de todos é importante. É esse trabalho que a gente está tentando e vamos tentar, sabe, durante agora essa conversa está sendo durante a pré-campanha, mas a gente vai levar durante a campanha junto com o delegado Rezende, transformar isso em proposta para que a gente apresente à população e aí a gente possa realmente ter um resultado positivo no sentido de levar a esperança ao povo e com certeza a gente ter bons resultados. Essa é a nossa ideia. Ok, este é o nosso podcast Cabo Eleitoral, eis aqui apresentando, né, as propostas do Erivaldo Santos, conhecido como Major Toca, que está no planejamento da pré-campanha do delegado Rezende e trazendo aí a sua visão da cidade, trazendo também as propostas de melhoria para a cidade do Cabo de Santo Agostinho. Para esse pleito agora, para essas eleições agora do próximo 6 de outubro, que a cada dia está chegando e vai se aproximando também. Então, enquanto você que está aí do outro lado, vai participando com a gente, compartilha, aperta o sininho das notificações, chama todo mundo para participar, tá bom? Porque esse bate-papo tá muito legal, muito produtivo e vai passar muita gente boa por aqui. Major Toca, eu tenho outra pergunta especial aqui, específica para fazer para o senhor, já que o senhor está no plano de governo, vejo que o senhor tem muito conhecimento, não é? E também tem muitas propostas a trazer. Quais são, qual é a proposta que o grupo do delegado Rezende tem a respeito para a infraestrutura na cidade? Em virtude, por exemplo, que eu quero já fazer uma colocação na infraestrutura em dois locais. Por exemplo, na questão dos muros de arrimos, né, e também na área rural, as estradas que estão inadequadas, principalmente na questão do inverno, que tem locais que o ônibus escolar não consegue nem transitar. Quais as ações que o senhor tem no grupo do delegado Rezende e as propostas na infraestrutura? Exato, não só da questão das barreiras, eu digo que assim que é primordial, a ideia nossa
a questão da gente fazer um levantamento geral, identificar todas as áreas de risco, né, e vamos dizer assim, barreiras, moradia, situação de risco, barreira quem precisa realmente assim a questão de muros de arrimo, a questão de como é que dizer assim, de uma estrutura adequada para poder garantir melhor garantia de segurança para aquela família que ali reside. Então, assim, mas para isso não adianta a gente ficar, vamos dizer assim, sem um planejamento, fazer as atividades de forma aleatória. Então, primeiramente, é tentar fazer um levantamento, transformar isso em projetos e buscar recursos, gente. Buscar recursos. Por mais que hoje a questão do Cabo Santo Agostinho é a quinta cidade mais rica do estado de Pernambuco, o governo federal, Brasília, o governo do estado também tem programas e tem recursos para poder auxiliar e complementar essas situações. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar fazer é um levantamento geral das necessidades do nosso município, certo? Isso aí vai estar já contemplado no programa de governo, mas aí a gente quer quantificar quantas realmente são necessárias para poder a gente realmente operar. Vamos dizer assim, sendo eleito o delegado Rezende, nos próximos 4 anos, o que é que se pode fazer de verdade. E também complemento isso, não só a questão das barreiras, mas a questão dos canais também, para acabar com essa questão de alagamento. Então, para isso, a gente precisa fazer estudo, gente. Fazer estudo, verificar as necessidades. Não é que tudo tem que ser resolvido de forma imediata, não, mas a médio e longo prazo, através de planejamento. Ô, Major Toca, o senhor tocou no assunto aí de alagamento, e agora me veio até um assunto importante que a gente sempre vê, que quando chove bastante, existem vários locais da cidade do Cabo de Santo Agostinho, em especial, que a gente vê bastante ali no bairro São Francisco, que o pessoal... que quando chove ali bastante, o pessoal fica andando até parece de jet ski, de iate, enfim. Bom, se é aqui pelo lado da Coab, nos canais, por exemplo, né, é tanta água no meio do mundo, que, enfim, o que é que falta? O que é a gestão, por exemplo, esse governo que está atual, né, já passou acho que por 4 invernos ou 5, não sei, 4 invernos, por aí. Quer dizer, e nada se faz, e nada muda? O que está faltando? O que o senhor acha que precisa ser feito? Será que se tiver um cano pequeno lá, que a água não é capaz de passar, não deu para arrancar ainda não? O que o senhor acha que falta? Ação, vontade de fazer? O que o senhor acha? Para mim é realmente para ser curto e grosso. Infelizmente falta seriedade, certo? Seriedade, moralidade e vontade política. Então, é o que eu estou falando. As coisas têm que ter estudo, planejamento. Então, é verificar, fazer um estudo de situação ali no bairro São Francisco, como também em Pontes Carvalho, ali no canal da Nova Era. Tem que verificar isso também na questão das praias. Qual é a infraestrutura necessária, gente? E estabelecer prazos para resolver problemas. Não é fazer nada de imediatismo ou apenas tentar tapar o sol com a peneira, ou seja, para tentar enganar a população. Não é isso. E voltando à questão dos engenhos, também é a mesma coisa. Não é só pensar nas estradas, a gente tem que pensar toda uma cadeia produtiva. Como é que a gente vai poder fazer para desenvolver a agricultura, como fazer o escoamento, organizar nossos mercados, mercado daqui do centro do Cabo, mercado de Pontes Carvalho, um mercado nas praias. A gente precisa pensar o Cabo para uma cidade do futuro. Tudo isso é possível fazer. Agora, para isso, a gente precisa ter planejamento e gestão. Então, sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. E a realidade é essa, 20 anos de atraso. Em vez do Cabo andar para frente, a gente parece mais que está andando para trás. Essa é a triste realidade da nossa cidade. Mas a gente vai mudar essa situação com o companheiro pré-candidato, delegado Rezende, nessa luta aí dele diária. Ok. Esse aqui é o Erivaldo Carvalho, nosso Major Toca, né, que está conosco no nosso podcast Cabo Eleitoral, trazendo aí as suas propostas de melhoria para a nossa cidade do Cabo de Santo Agostinho, no caso sendo eleito o seu grupo. Vamos lá então. Quais são os maiores desafios que vocês, no caso o grupo, têm enfrentado na pré-campanha até o momento? E como estão lidando com a concorrência e a polarização na política? Brito, a dificuldade nossa é o que eu enxergo apenas como naturalidade. O delegado, ele por ser uma pessoa, não por ser, né, vamos assim, ele é uma pessoa séria, honesta, um profissional dedicado, competente, trabalhador. Não fez fortuna no trabalho, até porque ser funcionário público, a gente garante o nosso sustento mensalmente, mas você não acumula fortuna. Se você for uma pessoa séria, ética, você não vai ver ninguém rico de uma hora para outra. A gente passa 30, 40 anos trabalhando, mas ali garantindo uma qualidade de vida para poder a gente se manter. Então,
o delegado está aí na questão da política, então a gente tem essa mais dificuldade na questão de, vamos dizer assim, de estruturar a campanha como um todo. Mas isso, através da cooperação, a gente está conseguindo manter essa situação. Com relação à polarização, é o que não dá para acreditar aqui no Cabo Santo Agostinho. Então a gente assim vive dois mundos, o mundo virtual e o real. Quando a gente está na rua, a gente sente o sentimento, a aceitação do delegado na rua com a população, o carinho, o respeito das pessoas. Coisa que quando a gente vai para o grupo de WhatsApp e de Instagram, muitas vezes, ou Facebook, é onde a gente vê uma dicotomia de diferente, porque a gente não sente a verdade aquilo ali. A gente vê que é uma enganação, né? O ex-prefeito, que eu costumo dizer que é o retrocesso do velho tempo, fica tentando enganar a população, dizendo que está em primeiro lugar nas pesquisas, mas a situação perante a população não é esse entusiasmo. Eu não vejo que a população vai sair de casa com todo orgulho para votar no ex-presidiário. Então, assim, eu acho que está meio aí, a questão assim está meio desencontrada. E a rejeição do atual governo, com mais de 70% de rejeição perante a população, eu não consigo identificar, dizer que isso é polarizado. Então, assim, é querer forçar a barra. Mas a verdade verdadeira, vamos dizer assim, a gente está mostrando no dia a dia, quando a gente anda da população, e a aceitação e o depoimento, o sentimento realmente de carinho, de respeito e de mudança que a população está declarando para o pré-candidato delegado Rezende. É isso que a gente vivencia o dia a dia. Então isso nos revigora, isso nos motiva a dia estar nessa luta. Agora, Major Toca, é o seguinte, a pergunta que não quer calar. O senhor tocou num assunto muito importante e eu quero fazer quase que essa última pergunta, devido ao nosso tempo também. Bom, o que acontece? Hoje, praticamente o grupo, vamos dizer, os maiores grupos está dividido em três, não é? O grupo do Lula Cabral, o grupo do atual prefeito e o grupo do delegado Rezende. Existem os demais, mas estou citando aqui os de maiores, os que saem nas pesquisas com um número maior. Por exemplo, o senhor acha que existe a possibilidade, por exemplo, de haver aquela junção que houve em 2020 para derrubar o que estava no primeiro lugar na pesquisa? Por quê? Porque o atual prefeito ele só ganhou as eleições porque os grupos opositores se juntaram, não é? Se juntaram e conseguiu vencer as eleições. O senhor acha que existe a possibilidade, se houver essa possibilidade, o grupo do delegado Rezende vai apoiar o Lula Cabral ou vai apoiar o Kiko do Armazém? Qual a resposta? Não tem resposta para essa pergunta, porque isso aí não existe essa possibilidade. Então o delegado Rezende tem uma história de luta, de honestidade, de seriedade. Não dá para se juntar com esse pessoal. A junção correta que o delegado Rezende tem que fazer é com a população. É a verdade verdadeira, as pessoas, é o sentimento. Então, assim, eu costumo dizer, essa questão hoje de grupo político, isso é relativo. Rezende pode e vai ganhar as eleições quando o candidato for, porque ele hoje é pré-candidato, é através do clamor popular. É a população, porque quando o povo quer, a coisa muda e acontece. E eu acredito nisso, com fé em Deus. Então, a gente vê esse sentimento da rua. Então, fora de cogitação, essa possibilidade. Agora a gente está aberto à discussão para receber apoio dos outros pré-candidatos que venham apoiar, porque a gente, assim, a gente tem que acabar com essa briga política no cabo. Às vezes a gente, vamos dizer assim, a gente está tão assim envolvido emotivamente, mas a gente não existe. A gente todos aqui são pais de família e mães de família que precisam ganhar o seu sustento. Não precisa a gente estar agredindo A ou B, não. Agora, o que eu defendo aqui às vezes é que a gente tem que ter seriedade com a coisa pública. Isso é o nosso bem maior. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo aí, falta em média aí 89 dias para chegar o pleito eleitoral no dia 6 de outubro, e daqui para lá a gente vai conversar com muitas pessoas, mas está aberto à discussão. O principal ponto aqui é o Cabo de Santo Agostinho e os munícipes que aqui moram, para a gente poder garantir uma melhor prestação de serviço e uma qualidade de vida. É um sonho que é possível, sim. Por que não? Vamos dar oportunidade para fazer realmente a mudança de verdade. Um profissional que mostrou, assim, o delegado, quando aqui do Cabo estava na frente da delegacia, mostrou que é possível fazer, conseguiu fazer a redução da violência através das suas ações. Por que não trazer essa experiência, não só na área da educação, mas em todas as áreas? Saúde, esporte, cultura, lazer, infraestrutura, tudo. Então, se a pessoa deu certo numa área específica, ele pode levar sua experiência para todos os demais. A gente precisa de pessoas e, junto com ela, melhor gerir o nosso município. Essa é a nossa
compreensão. Ok. Tá aí, gente, nós acabamos de ouvir e receber, né, o nosso convidado Major Toca no nosso podcast Cabo Eleitoral, e quero que o senhor, Major Toca, deixe as suas considerações finais para todos os nossos telespectadores, e prometendo também que, se o caso o seu grupo for eleito, voltar aqui no nosso podcast e fazer os agradecimentos, firmar um compromisso com o nosso programa, com o nosso podcast, para o senhor voltar aqui e agradecer. Deixe suas considerações finais e mostrar porque o seu grupo é importante no executivo, na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, caso sendo eleito. Pessoal, mais uma vez, dizer aos senhores e senhoras de Cabense, a gente está vivendo uma situação atípica em nossa cidade. O Cabo nunca esteve tão necessitado, vamos dizer assim, de um grupo que realmente venha fazer a mudança de verdade, porque está nítido aí a questão de nós não termos nada. O Cabo é uma cidade que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, o esporte foi deixado de lado, a questão da cultura, a gente precisa realmente de um grupo político que seja do povo, que tenha a verdade no seu coração. Então, assim, a gente quer essa oportunidade, e cada cidadão cabense tem aí esses 80 e poucos dias pela frente para você avaliar, ver o perfil, vamos dizer assim, político de cada pré-candidato, ver sua história de vida, e daí você fazer uma análise e ver o que é que realmente é o melhor. Vamos pensar no nosso futuro, o futuro das nossas crianças, dos filhos do Cabo Santo Agostinho, as oportunidades que a gente pode garantir e vivenciar daqui para frente em nossa cidade. Gente, é uma oportunidade. Vamos tentar realmente fazer algo que venha engrandecer a nossa autoestima, o nosso dia a dia da vida, trazer a questão da família, da religião, mas tudo de bom, sem agressão e com respeito. Então eu acho que essa cidade tem um potencial, é uma cidade importante e tem perspectiva realmente da gente fazer o melhor pelo nosso povo. Então, Brito, eu acredito em coração, e é por isso que a gente está nessa luta. Não é fácil, é uma luta de abdicação. Muitas vezes o pessoal pensa, não, porque o major às vezes já tem um trabalho, poderia não se envolver com isso. Não, gente, isso é de coração. A gente sente tanto, você não imagina quando a gente está nessa luta e a gente lembra que os filhos nossos estão em casa. Então a gente quer, assim, estar perto deles, mas a gente sabe que a gente tem que fazer essa luta para poder possibilitar a outros pais de famílias e mães de família ter um lugar melhor para poder viver. Então esse é o sentimento que a gente tem de justiça, que a gente quer trazer para o nosso Cabo Santo Agostinho. Essa é a minha verdade, é por isso que a gente está nessa luta, com muito amor no coração. Um forte abraço e muito obrigado, irmão. Ok, em nome de toda a direção do podcast Cabo Eleitoral, nós queremos agradecer ao senhor, Major Toca, desejar muito boa sorte nessa caminhada, tá, nesse pleito de 2024, e nós queremos queremos encerrar e agradecer a todos pelo carinho, pela participação e pela audiência. Este foi mais um podcast Cabo Eleitoral com o nosso Major Toca, prometendo voltar, assim permitindo o nosso Deus.